gravação a gente sobe no YouTube, né? Fazemos alguns cortes para publicar no Instagram, né? Então, siga nosso canal, aqui Conexões e Crenças no YouTube. Siga também aqui no Conexões e Crenças no Instagram, né? Divulguem, dê o seu joinha lá, se você gostar, curta, né? Compartilhe, siga o nosso canal, ajuda no engajamento. O propósito do canal aí, como a gente já falou nos outros vídeos iniciais, é estudo de temas relacionados à espiritualidade, baseado no cristianismo. A gente está aqui tem estudo de alguns livros, né, de algumas livros baseados no cristianismo. Basicamente a gente começou com a Bíblia Peshitta, né, que é o livro que a gente lê todas as segundas-feiras às 9. A gente também iniciou a leitura do Livro dos Espíritos às sextas-feiras às 9. E a gente, dessa semana, a gente acredita que consiga iniciar a leitura do outro livro na quarta-feira, às 9 horas, tá bom? Então, estamos aqui, firmes e fortes, avançando nos nossos estudos e abertos aí a sugestões, a possibilidades que vocês, porventura, aí achem interessante, temas relevantes que vocês queiram discutir, que vocês queiram trazer. A gente pode agendar um bate-papo, agendar uma live, ou trazer outros conteúdos aí, tá bom? Hoje, então, a gente vai dar continuidade à leitura da Peshitta. A gente está no Gênesis capítulo 31. Antes de iniciar, eu queria falar também da Clima Digital, que é o nosso parceiro, que faz aí a gestão do nosso blog, do nosso site, dos nossos canais, da parte técnica, todo o backstage aí. São eles que nos dão esse suporte. Então siga também a Clima Digital no Instagram, @ClimaDigital. Ou então dá uma olhada no site deles aí, se você está precisando fazer o seu site, se você está precisando de um suporte dessa parte de comunicação digital, falem com eles que eles vão estar firme. O site é www.climadigital.com.br. Então é isso. Deixa eu ver se eu deixei de falar algum recado. É isso aí. Então hoje a gente vai dar continuidade aqui à leitura da Bíblia Peshitta. Se vocês puderem deixar a opinião de vocês aí, o que vocês estão achando do canal, essas coisas e tal, é legal. Que ajuda a gente a dar o direcionamento, tá bom? E sugestões, sempre sugestões são bem-vindas. A ideia aqui é a gente ter um espaço livre, aberto, para discussões, para conversas, para aprendizado, para conhecimento, acima de tudo. Vou tomar um gole de café. Capítulo 31, Gênesis da Bíblia Peshitta. Maria ordena a Jacó voltar para Canaã. Então, mas ouviu Jacob, né, as palavras dos filhos de Labã, que diziam: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ele obteve toda essa riqueza. E percebeu Jacó que a atitude de Labã já não era com ele como antes. Então disse Maria a Jacó: volte para a terra dos teus pais, e a tua parentela e eu serei contigo. E mandando Jacó chamar a Raquel e a Laia ao campo, onde se encontravam seus rebanhos, disse a elas: tenho visto a atitude de vosso pai, que já não é comigo como era antes, mas a Lahá de meu pai está comigo. Vós sabeis que com toda a minha capacidade servi ao vosso pai. Não obstante, o vosso pai me tem enganado e trocou o meu salário 10 vezes, mas Allahá não o permitiu que me prejudicasse. Se ele assim dizia: os de manchas brancas na frente serão o teu salário. Todos os rebanhos pariam com manchas brancas à frente. E se ele dizia assim: só picados serão o teu salário. Todos os rebanhos só picados pariam só picados. Assim separou Alá o gado de vosso pai e deu para mim. E no tempo que os rebanhos cruzavam, aconteceu que eu levantei os meus olhos e vi em um sonho.
E eis que os cordeiros cruzavam com as fêmeas, eram com uma mancha branca na frente, salpicados e pintados. E disse-me o anjo de Alá no sonho: Jacó. Então eu lhe respondi: Eis-me aqui. E ele disse a mim: Levanta agora os teus olhos e vê todos os cordeiros que cruzam com as fêmeas. São com uma mancha branca na frente, salpicados e pintados, porque vi tudo o que fez a ti Lavã. Eu sou Alá de Bet-Hil, onde tu ungiste para mim ali um pilar, e onde me fizeste um voto. Agora levante-te, sai dessa terra para voltar à terra de teus parentes. E Raquel e Laia responderam e disseram: Nós não temos parte ou herança na casa de nosso pai. Eis que, como estrangeiras que nós somos consideradas por ele, que ele nos vendeu e ele também desperdiçou o nosso dinheiro. Portanto, toda a riqueza que Alá separou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, tudo o que disser a ti, Maria, faça. A câmera deu uma travada aqui, mas nós voltamos. Então, ele, nessa parte aqui, nesse capítulo 31, né, do versículo 1 ao 16, é onde Jacó explica para as esposas, né, que ele precisa sair, que o pai delas estava enganando ele, enfim, e elas falaram que elas não têm nada do pai, herança do pai, que tudo que elas têm é o que Jacó tem, né. Bom dia aqui, clima digital que está entrando para nos acompanhar, bom dia. Só me dá um alô aqui se está tudo bem a transmissão, porque deu uma travada aqui na câmera, mas eu acho que já voltou. Pelo menos para mim aqui está funcionando tudo direitinho, a câmera quanto o som. Bom, vamos dar continuidade aqui no versículo 17. Jacó foge de Lavã, pai de Raquel e de Laia. Né? E levantando-se Jacó, montou os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e partiu com todo o seu gado e todas as suas posses que adquiriu em Padã de Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Enquanto isso, Lavã foi tosquear as ovelhas e Raquel furtou as imagens de seu pai. E Jacó fez pouco caso de Lavã, o arameu, pois não lhe avisou que partiram. Fugiu, pois, Jacó com tudo que tinha, e levantando-se, atravessou o rio e se dirigiu para o monte de Gileade. Lavã alcançou Jacó. No terceiro dia, informaram a Lavã que Jacó havia fugido. E, tomando seus irmãos consigo, Lavã o perseguiu uma jornada de 7 dias e o alcançou no monte Gileade. Mas veio Alahá sobre Lavã, o arameu, num sonho da noite, dizendo a ele: Guarda-te para que não falhes com Jacó de forma dissimulada. E Lavã alcançou Jacó, e Jacó cravou a estaca da sua tenda no monte, e Lavã acampou seus irmãos no monte Gileade. Em seguida disse Lavã a Jacó: O que eu fiz a ti, que roubaste o meu coração, levando as minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que te escondeste para fugir e me furtaste sem me avisar? Eu te enviaria com festa, com cânticos, com harpas e com pandeiros. Nem sequer me deixaste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Hoje agiste de forma insensata naquilo que fizeste. Poderia lhes causar danos, mas Alahá, vosso pai, disse a mim à noite: Guarda-te para que não fales com Jacó de forma dissimulada. Agora certamente partiste porque anseias muito pela casa de teu pai. Mas por que furtaste meus deuses? Respondendo Jacó, disse a Lavã: Porque tive medo, e disse: Que não aconteça que me tires tuas filhas. Mas com quem teus deuses forem encontrados não viverá. Diante dos nossos irmãos, descubras o que é teu, está comigo e toma para ti. Mas não sabia Jacó que Raquel os roubara. Em seguida entrou Lavã na tenda de Jacó, e na tenda de Laia, e na tenda das suas servas, mas nada achou. Depois, saindo da tenda de Laia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel tomaram as imagens e as colocaram na cela de montar no camelo, e sentou sobre elas. E examinou Lavã toda a tenda e nada encontrou. Então Raquel disse a seu pai: Não seja mal aos teus olhos, meu senhor, que eu não possa levantar diante de ti, pois estou no período menstrual. E ele procurou, mas não achou as imagens. Ou seja, né?
roubaram o Lavan. Resposta de Jacó a Lavan. Então Jacó se desgostou e contendeu com Lavan. Assim, respondendo Jacó, disse a Lavan: Qual é a minha transgressão e qual é a minha falta para que tu me persigas? Eis que, havendo examinado todos os meus móveis, que achaste de todos os meus móveis que seja da tua casa. Coloca-o aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre nós dois. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca foram estéreis, e os carneiros do teu rebanho eu nunca comi. Eu tive o cuidado de não trazer o desprezado das minhas mãos. Tu requerias o que foi furtado de dia e o que foi furtado de noite. Eu era de dia consumido pelo calor e a geada de noite. Até o meu sono fugia dos meus olhos. Eis que são 20 anos para mim na tua casa e eu te servi 14 anos por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Tu mudaste o meu salário 10 vezes. Se Alahá de meu pai, o Alahá de Abraão, o motivo de temor para Isaque, não estivesse ao meu lado, de certo com as mãos vazias, seria a minha despedida. Sem dúvida, Alahá prestou atenção em meu trabalho e na fadiga de minhas mãos, e te repreendeu à noite. Jacó e Lavan fazem um pacto. Respondendo Lavan, disse a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são os meus rebanhos, e tudo que tu vês é meu. Que farei hoje por estas minhas filhas? Ou por seus filhos que deram à luz? Agora vem, estabeleçamos um pacto, eu e tu, e será um testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a como pilar. Disse Jacó a seus parentes: Ajuntai pedras. Então eles tomaram pedras e fizeram um montão de pedras e comeram ali junto ao montão. E chamou Lavan e Agra Saduta, porém Jacó chamou Gileade. Em seguida disse Lavan: Este montão serve como testemunho hoje entre mim e ti. Por isso se chamou seu nome Gileade. E Mispá, porque disse: Viajará Mariá entre mim e ti, pois não separaremos um do outro. Se tu desprezares as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Alahá é testemunha entre mim e ti. Então disse Lavan a Jacó: Eis que este montão e eis este pilar que está posto entre mim e ti. Testemunha é este montão, e é testemunha este pilar de que eu não passarei a ti deste montão, e tu também não passarás deste montão e deste pilar até mim para me prejudicar. O Alahá de Abraão, o Alahá de Naor, o Alahá de nossos pais, julga entre nós. Então jurou Jacó pelo motivo de temor de seu pai Isaque. Depois ofereceu Jacó o sacrifício no monte e chamou seus parentes para comer pão. E comeram pão e passaram a noite no monte. Depois levantou-se cedo Lavan pela manhã, beijou seus filhos e suas filhas e os bendisse. Então voltou Lavan ao seu lugar. Enfim, eles fizeram um pacto aqui, né, de que um não ia prejudicar o outro, um não ia invadir as terras do outro, e que Jacó não ia ter outras mulheres, enfim, para dividir sua fortuna, né, para dividir também os seus bens e não prejudicar os parentes do Lavan. Foi isso que se deu. Agora a gente vai para o capítulo 32. Jacó teme se encontrar com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Alá saíram ao seu encontro. E disse Jacó quando os viu: Este é o acampamento de Alahá. Chamou o nome do lugar Mahanaim. Jacob enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, ao campo de Edom. E ordenou a eles, dizendo a eles: Assim direis ao meu senhor Esaú: Sim, diz teu servo Jacó, estava residindo com Lavan, e ali havia permanecido até hoje. Tenho bois, jumentos, ovelhas,
servos e servas enviei para anunciar o meu Senhor, para encontrar favor diante dos teus olhos. E ao regressar os mensageiros de Jacó disseram a eles: Fomos a Esaú teu irmão, e eis que também ele vem ao teu encontro, e com ele 400 homens. Então receou Jacó e se angustiou muito. Depois dividiu em 2 acampamentos as pessoas que estavam com ele, as ovelhas, os bois e os camelos. Depois disse Jacó: Se vier Esaú, meu irmão, contra um acampamento e o devastar, o acampamento que sobrevive poderá escapar. Em seguida Jacó orou, dizendo: Alahá de meu pai Abraão, Alahá de meu pai Isaque. Maria que disse a mim: Volte à terra de teus pais e à tua parentela, e eu te prosperarei. Eu não sou merecedor de todas as tuas bondades e de toda a justiça que fizeste para com o teu servo, pois com o meu cajado passei esse Jordão e agora possuo 2 acampamentos. Salva-me da mão de Esaú, meu irmão, que eu tenho medo dele, para que não venha e me fira, e a mãe com os seus filhos. E tu disseste: Certamente eu te prosperarei e farei a tua descendência como a areia do mar. Não se pode contar devido à sua grandeza. E passou ali a noite. Depois tomou de sua possessão as suas mãos um presente para Esaú seu irmão: 200 cabras, 20 cabritos, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 potros. Depois o pôs na mão dos seus servos, cada rebanho e sua porção, e disse a seus servos: Passai adiante de mim e fazei um espaço de rebanho a rebanho. E enviou ao primeiro, dizendo: Quando te encontrar Esaú, meu irmão, e te perguntar o que tens, de quem és tu, para onde tu vais, e de quem são esses animais que vão adiante de ti, responderás a ele: É um presente que teu servo Jacó envia ao meu senhor Esaú, e eis que também ele vem após nós. E ordenou ao segundo também, ao terceiro e a todos os que iam após os rebanhos, dizendo: Conforme essa palavra falareis a Esaú quando encontrares. E direis a ele: Eis que também o teu servo Jacó vem após nós, porque Jacó pensou: Aplacarei a sua ira com o presente que vai diante de mim. E após isso, verei a sua atitude, talvez merecê-lo. E passou o presente adiante de si, e ele passou aquela noite no acampamento. Ou seja, o Jacó tá com medo, né? tá com medo de de encontrar com Esaú, porque ele deu, né? Ele acabou traindo Esaú, né? Vamos lá, continuando. Versículo 22. Jacó luta com o anjo de Alaá em Penuí. Levantando-se à noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e os fez passar ao deserto de Avá. E os tomou e os fez passar a torrente, e fez passar tudo o que tinha. Havendo Jacó ficado só, um homem lutou contra ele até raiar a alva. Ao ver que não havia prevalecido contra Jacó, tocou na junção de sua coxa e deslocou a junção da coxa de Jacó enquanto lutava contra ele. Depois disse a ele: Deixe-me ir, porque já raiou a alva. Mas Jacó respondeu: Se tu não me bendisseres, não te deixarei ir. Em seguida o homem lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse a ele: Não será chamado mais Jacó, o teu nome, mas Israel, porque te fortaleceste com um anjo e com um homem e tens prevalecido. Em seguida Jacó lhe perguntou, dizendo a ele: Dá-me a conhecer o teu nome. Mas ele disse a ele: Por que tu perguntaste meu nome? E eu bendisse ali. Então chamou Jacó o nome de Benoil, o nome do lugar Benoil, porque disse: Vi um anjo, face a face, e eis que fui livre. E lhe saiu o sol quando passava por Penuel, e ele mancava por causa da junção da sua coxa. Por isso até hoje não comem os filhos de Israel o nervo dos quadris que está na junção da coxa, que o homem tocou na junção da coxa de Jacó no quadril. Eu vou pegar aqui, pegar a Bíblia de Nova Jerusalém.
para a gente comparar os nomes, né? Gênesis 33. Que aqui ele fala que é a luta com Deus, né? Jacó deu o nome do lugar de Fanuel, né? Penail, aqui ele fala Penail na Peshita, né? E aqui de Nova Jerusalém o lugar é chamado Fanuel. E ele fala aqui, né? O anjo, né? Deus. Qual é o teu nome? Já falei teu nome. Mas Israel, exatamente. É isso aí. Os nomes são esses. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Continuidade. Tem 33. Esse capítulo 33. A reconciliação entre Jacó e Esaú. E levantou Jacó os seus olhos e viu, e eis que Esaú vinha, e com ele 400 homens. Então repartiu os meninos entre Laia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, depois a Laia com seus filhos e Raquel com Yosef no fim. Yosef é José, no caso, né? No fim. E ele passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até que se aproximou de Esaú, seu irmão. Então correu Esaú ao seu encontro e o abraçou, e se jogou sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Depois levantou Esaú seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: De onde surgiram esses para ti? E Jacó lhe respondeu: São os filhos que Elahá me deu, e Elahá deu ao teu servo. E aproximando as servas com seus filhos, prostraram-se. Depois se aproximou também Laia com seus filhos e prostraram. Logo se aproximaram também Raquel e José e se prostraram. Então perguntou Esaú: Por que trouxeste todo esse acampamento para me encontrar? E respondendo, Jacó disse: Para encontrar favor diante dos olhos de meu senhor. Mas disse a ele Esaú: Eu já tenho o suficiente, meu irmão, seja para ti o que é teu. Então disse a ele Jacó: Se achei favor aos teus olhos, toma o meu presente das minhas mãos, porque agora eu vi a tua face, como o aspecto da face de um anjo, e tens te agradado de mim. Toma as minhas bênçãos que te trouxe, pois agora eu tenho tudo, porque Elahá teve misericórdia de mim. E insistindo com ele, ele o recebeu. Depois disse a ele Esaú: Levantemos e partamos, eu irei adiante de ti. Mas disse a ele Jacó: Meu senhor, tu sabes que os meninos são pequenos, e trago comigo ovelhas e vacas que amamentam, e morreria todo o rebanho se eu o apressasse um dia. Atravesse meu senhor adiante de seu servo, e eu caminharei lentamente ao passo da bagagem que vai diante de mim, e ao passo dos meninos, até que alcance o meu senhor em Seir. Disse a ele Esaú: Do povo que está comigo, eu deixarei contigo alguns. Mas disse Jacó: Com que propósito? Eu achei compaixão aos olhos de meu senhor. Naquele mesmo dia voltou Esaú pelo caminho a Seir. E Jacó chegou a Sucote, onde edificou para si uma casa, e para o seu gado fez abrigos, e por isso chamou
o nome do lugar do Sucote, o lugar Sucote. Depois foi Jacó a Shalim, cidade de Shequim, que se encontra na terra de Canaã, quando veio de Padã de Araã e acampou de frente à cidade. Comprou uma parte do campo dos filhos de Shemor, o pai de Shequim, por 100 ovelhas. E batendo ali a estaca da sua tenda, ali mesmo erigiu um altar e o chamou Ir al-Lahad de Israel. Fico curioso para saber os nomes, né? Porque esses nomes são um pouco conhecidos. Esse aqui é a cidade de Siquém, na terra de Canaã. Nomes são parecidos, Sucotes são parecidos aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Capítulo 34. Então Diná, a filha que Laia havia dado à luz para Jacó, saiu para ver os jovens do local. E ao vê-la Shequim, filho de Chamor, Eveu, príncipe da terra, forçou-a a deitando com ela, violou-a. Mas ele se apegou a Diná, filha de Jacó, namorou-se da jovem e falou amorosamente à jovem. Em seguida disse Shequim a Shemor seu pai, toma para mim essa mulher por mulher. Quando Jacó ouviu que haviam violado a Diná, sua filha, os seus filhos estavam com o gado no campo. Então Jacó guardou silêncio até que viessem. Depois saiu Shemor, pai de Shequim, e dirigiu-se a Jacó para falar com ele. E os filhos de Jacó vieram do campo, e ao ouvirem os homens se entristeceram e se indignaram muito, por haver sido cometido tal infame em Israel, porque haviam violado a filha de Jacó, coisa que não devia ser feita. Mas falando Shemor com eles, disse a eles, a Shequim meu filho, se lhe agrada a vossa filha, concedei-a por mulher. Tomai-vos parentes conosco, dai para nós vossas filhas e as nossas daremos para vós. Conosco habitarão, e a terra eis que está diante de vós. Habitai-a e fazei negócio e tomai posse dela. Então disse Shequim ao pai dela e aos irmãos dela, ache eu o favor aos vossos olhos, e tudo o que pedirdes a mim eu darei. Aumentai muito sobre mim o dote, os presentes, e darei conforme o que vós pedirdes a mim, mas entregai a mim essa moça por mulher. Mas responderam os filhos de Jacó a Shequim e a Chamor seu pai, e devido a contaminarem a Diná sua irmã, e falaram enganosamente, dizendo a ele, não podemos fazer tal coisa, dar a nossa irmã a um homem que possui prepulso, porque é um opróbrio para nós. Próprio para nós. Entretanto, com isso, nos convencereis, se fordes como nós, e vós circuncidares todo o homem, assim como nós estamos circuncidados, então daremos a vós as nossas filhas, e as vossas filhas tomaremos para nós. Habitaremos convosco e seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes para circuncidar, tomaremos a nossa jovem e partiremos. E suas palavras pareceram razoáveis aos olhos de Shemor e Shequim seu filho. E não tardou o jovem a fazer tal, porque lhe agradava a filha de Jacó. E de toda a família de seu pai, ele era o mais estimado. Em seguida, Shemor e Shequim seu filho foram à porta da cidade e falaram com os homens da sua cidade,
disseram a eles: Estes homens são pacíficos conosco, posto que a terra é bastante extensa para eles, que habitem na terra e façam negócio nela. Suas filhas nós tomaremos para nós para mulheres, e as nossas filhas daremos a eles. Não obstante, esses homens consentirão em habitar conosco e seremos um só povo desta maneira. Todo homem seja circuncidado, assim como eles são circuncidados. Eis que suas riquezas e suas propriedades e todo o seu gado será nosso. Somente a eles consintamos e habitarão conosco. E, obedecendo a Shequim, chamou seu pai, todos os que saíam pelo portão da sua cidade, todo homem, todos os que saíam pelo portão da sua cidade eram circuncidados. Aconteceu ao terceiro dia que, enquanto eles estavam sofrendo as dores da circuncisão, os dois filhos de Jacó, Shemon e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram na cidade em sigilo e mataram todos os homens. Uau. E a Shemor e seu filho Shequim mataram a fio da espada, e tomando a sua irmã Diná da casa de Shequim saíram. Depois vieram os filhos de Jacó, onde estavam os mortos, e despojaram a cidade por violarem Diná sua irmã. Além disso, tomaram as suas ovelhas, os seus touros, os seus jumentos que estavam na cidade no campo. E todas as suas riquezas, todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativas e saquearam tudo que haviam na cidade. Portanto, Jacó disse a Shemão e a Levi: Vós me trouxestes dificuldades. Fazendo-me detestável entre os habitantes da terra, entre os cananeus e entre os perezeus. Eu tenho poucos homens, eles se ajuntarão contra mim e me ferirão, e perecerei eu e minha casa. Mas eles disseram: como a uma prostituta ele tratou a nossa irmã. Nossa Senhora. Os irmãos foram lá, né, e não respeitaram o acordo e mataram todo mundo. E Jacó não gostou, né? Porque vocês me desrespeitaram e mancharam meu nome, né? Mas eles justificaram que fizeram isso em nome da irmã. Complicado, né? As histórias realmente são tensas. Vamos lá, vamos mais um capítulo. A gente lê mais o capítulo 35. Vamos ver se a gente encerra no 35 hoje. O retorno de Jacó a Betuel. Betel, né? Betuel é Betel. A essa época disse Alahá a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faça ali um altar a ela, que se revelou a ti quando tu fugiste de teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: Eliminai os deuses estrangeiros que estão entre vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Alahá, que me respondeu no dia da minha aflição, e que tem estado comigo pelo caminho que tenho andado. E eles deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que estavam em seu poder, e as argolas que traziam em suas orelhas. E Jacó os enterrou debaixo de um carvalho, o qual estava junto a Shequim, e partiu. Então veio o terror de Alahá sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram Jacó e nem os seus filhos. E Jacó chegou em Luz, a qual é Betel, que está na terra de Canaã, com todo o povo que o acompanhava. E havendo erigido ali um altar, chamou aquele lugar de Betel, porque ali Alahá aparecera a ele, enquanto fugia da face de Esaú, seu irmão. Aconteceu que morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, o qual se chamou Bitenta da Cata. Carvalho dos Prantos.
E quando Jacó vinha de Padã de Arã, Alahá voltou e lhe apareceu e lhe disse. Pois disse a ele Alahá, já não se chamará o teu nome Jacó, será o teu nome Israel. Assim chamou o seu nome Israel. Também disse a ele Alá, eu sou El Shaddai. Alahá. Seja fecundo e multiplica-te, de ti procederá um povo e multidões de povos, e reis sairão dos teus lombos. E terá a terra que jurei a Abraão e Isaque, a ti a darei. A tua descendência depois de ti darei a terra. Depois Elahá se levou da presença de Jacó, do lugar que falara com ele. E erigiu Jacó um pilar no lugar que falou com ele, um pilar de pedras, e derramou sobre ele uma libação, e também derramou sobre ele azeite. E chamou Jacó o nome do lugar que Elahá falara com ele de Betel. Partindo de Betel e faltando certa distância para entrar em Afrate, Raquel deu à luz e teve complicações ao parto. E aconteceu que, se complicando o parto, disse para ela, a parteira, não temas, porque também terás este filho. E aconteceu que, quando saía a sua alma, padecendo, ela chamou o nome de seu filho, Bar-Quibai, e seu pai o chamou Benjamim. Benjamim. Então morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Afrate, e é Belém. Afrate. E erigiu Jacó sobre a cova de Raquel um pilar, e é até hoje o pilar da cova de Raquel. E partiu Israel e bateu a estaca da sua tenda, dali para Magdala, de Gadar. Estou comparando os nomes aqui. Tá? Versículo 22 do capítulo 35. Os 12 filhos de Israel. Aconteceu que, quando Israel residia naquela terra, foi Robil e se deitou com Baal, concubina de seu pai. Israel chegou a saber. Ruben. E foram 12 os filhos de Israel, os filhos de Laia, Robil, o primogênito de Jacó, Shemon, Levi, Yehudá, Isacar e Zebulon, os filhos de Raquel, José e Benjamim, os filhos de Balha, serva de Raquel, Dan e Naphtali, os filhos de Zalpa, serva de Laia, Gade de Ashir, estes são os filhos de Jacó que foram gerados para ele em Padã de Arã. Enfermidade e morte de Isaac. Então foi Jacó a Isaac seu pai, a Manre, Quariat Gambari, que é Hebron, a qual está na terra de Canaã, onde viveram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac 180 anos. E adoeceu Isaac e morreu. E foi reunido ao seu povo, velho e satisfeito de seus dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, colocaram-no na cova que adquirira Abraão, seu pai. Acho que é isso, gente. Antes de encerrar, eu vou dar uma parada nos nomes aqui. Da Peshita com a líder de Nova Jerusalém, os 12 filhos de Jacó, né? Eles viraram os 12 filhos de Israel, que se dão as 12 tribos, a gente vai ver mais pra frente. Os filhos, os 12 filhos de Jacó foram os números 12, os filhos de Lia,
que é a Laia, né? Lia, primogênito de Jacó, Rubem, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bala, a serva de Raquel, Dan e Neftali. E os filhos de Zelfa, a serva de Lia, Gad e Aser. Esses são os filhos gerados a Jacó em Padarã. Os nomes são bem semelhantes, né? Mas existem algumas diferenças aqui, que certamente vem da diferença da tradução. Deixa eu tudo marcar. Então é isso, gente. Então, a gente foi aqui do capítulo 31 ao 35. 5 capítulos. Hoje a gente leu. Na semana que vem, a gente dá continuidade aqui ao Gênesis. O Gênesis tem quantos capítulos? São 50 capítulos. 50 capítulos. A gente está no 35. Então, falta uma boa parte ainda. Mas vamos em frente. Vamos continuar nossos estudos aqui. E fiquem à vontade aí para fazer seus comentários, né? Dar sugestões. Não deixem de curtir a página, divulgar, marcar aqui, seguir e compartilhar com quem vocês acreditam que possam ter interesse e dar sugestões, tá bom? Mais uma vez, não deixe de seguir a Prima Digital e vamos em frente. Na quarta-feira, às 9 horas, a gente deve dar início aí à leitura de um novo livro e na sexta-feira a gente volta com a leitura do Livro dos Espíritos. Uma ótima semana a todos, uma boa segunda-feira e vamos em frente. Obrigado, um grande abraço.